Boa noite, você que está nos acompanhando nesta noite maravilhosa, nesse podcast da Comunidade Cristã Renovada de Setúbal. E hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre o capítulo 12 da Epístola Paulina aos Romanos. E estamos aqui eu e o pastor Evandro, e eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Então, Glória a Deus, boa noite pessoal, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para aprender mais um pouco, da palavra do Senhor. Espero que a palavra possa ir de encontro ao seu coração e você possa aprender também junto conosco. É isso aí, e nós já, de início, eu quero pedir a você que está nos assistindo para compartilhar o link dessa live aí na sua página do seu Facebook. E além disso também você pode, claro, copiar o link e mandar aí no seu WhatsApp para os seus amigos, porque às vezes você nem percebe, mas vai chegar para alguém que está realmente precisando ouvir o que nós vamos falar aqui nesta noite. E é um momento em que nós conversamos sobre um texto bíblico, no caso hoje o capítulo 12 de Romanos, e sempre tentando trazer de uma forma prática, para que a gente ouça, aprenda, e muito mais do que passar a você informações sobre o capítulo 12 de Romanos, nós queremos passar princípios, pastor Evandro? Princípios mesmo, que venham realmente trazer transformação na sua vida e na minha vida. Eu quero então já aproveitar e nós queremos orar por você. Vou pedir ao pastor Evandro que faça uma oração, então, por você que está nos assistindo agora e por aqueles que ainda vão ver essa live, talvez mais tarde ou na semana que vem, vai ficar aí no ar, e que Deus abençoe essas pessoas que ainda verão. Ó Deus, muito obrigado por essa oportunidade de estar falando com o Senhor, estar aqui para aprender mais um pouco da Tua palavra, ó Deus, estar na Tua presença, para Te glorificar o Teu nome, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é santo, é digno de honra e de glória. Ó Deus, que a Tua presença esteja conosco, abençoando, ó Deus, esse podcast, que possa contagiar as pessoas que estão nos vendo, que o Teu Espírito Santo possa, ó Deus, falar com cada um neste momento. Se porventura alguém, ó Pai, está precisando de um milagre, que o Senhor possa, ó Deus, liberar esse milagre na vida dessa pessoa. Se alguém está doente, enfermo, profetizamos a cura em nome de Jesus, e que o Senhor venha abençoar nossas vidas em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Então nós vamos fazer uma leitura aqui, e diz assim, 12 de Romanos: Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Aqui na minha versão fala culto lógico, o vosso culto racional. Tem algumas versões, E não vos amoldeis ou vos conformeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós estávamos conversando aqui um pouco antes de começarmos o podcast sobre o apóstolo Paulo, pastor Evandro? Já percebeu que eu sou muito fã dele, É fã de carteirinha, apóstolo Paulo. Sabe tudo, o homem sabe tudo aí. E Romanos é a epístola mais doutrinária do Novo Testamento, e Paulo, não somente aqui em Romanos, mas nas suas outras cartas, Coríntios, Gálatas, etc., ele traz ensinamentos, traz princípios poderoso para a nossa vida cristã. Então, quando nós pensamos assim, como eu posso servir a Deus, Então, ele traz orientações sobre isso. Como eu posso servir a Deus servindo as pessoas? Ele fala sobre isso. Como que eu posso ser um marido de acordo com aquilo que venha realmente glorificar a Deus? Então, todas as áreas da nossa vida, claro, não somente o apóstolo Paulo, mas a Bíblia como um todo. Mas o apóstolo Paulo, ele fala de muitas áreas,
de uma forma específica e muito clara. Então, aqui nesse começo do texto, o pastor Evandro, ele está orientando que os cristãos, os discípulos de Cristo, eles devem apresentar-se a Deus num culto racional. E aqui, quando a gente vê o texto, não somente nesses versículos, mas de uma forma mais ampla, ele está indo além dessa reunião nossa que acontece dentro do templo, né? Ele está dizendo para a gente apresentar o corpo no sacrifício vivo, santo, agradável, que é o nosso culto racional, que também é na comunidade que nós fazemos parte, mas é no nosso viver. A nossa vida deve ser um cultuar, uma celebração com entendimento. E ele nos... na verdade, não é nem nos convida, né? A palavra que está como imperativo, né? Está mandando, né? É que a gente deve ter essa transformação da nossa mente, ou seja, nós pensarmos agora não como pensávamos antes, mas pensarmos agora como discípulos de Cristo e como que o discípulo de Cristo pensa, né? Então dentro dessa pergunta talvez que a gente pode pensar no nosso dia a dia, como que Cristo pensaria nessa situação que eu estou passando. É assim? Você concorda com isso, pastor? Sim. Nessa linha de entendimento, né? Dessa renovação da mente, do cultuar incessante, né? Aqui esse primeiro versículo aqui, ele já começa esse pedacinho que fala que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Como nós vamos apresentar esse sacrifício, né? Que antigamente ele sacrificava ali, né? Levava lá um animal sem mácula, né? Sem defeito, e apresentava ali, era o sacrifício dele. Mas aqui ele está trazendo para nós que nós não precisamos sacrificar a ponto de nos matar, de morrer, como no meu entendimento. Mas é um sacrifício santo. O que é um sacrifício? É você abrir mão dos pecados, abrir mão das coisas que não agradam a Deus, né? Agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Fazer com entendimento a obra de Deus, né? Fazer com entendimento. E aí, é aonde que vai agradar a Deus? É aonde que nós vamos ter aquele relacionamento com Deus, né? E aonde que Deus vai estar abençoando. E nós vamos ter uma vida, né? Em santidade, uma vida, né? Com o Senhor Jesus, né, na direção, e abençoando, né, pastor? Maravilha. E você tocou num ponto muito importante, que é esse sacrifício que era feito, né, com os animais no Antigo Testamento, antes de Jesus, e a partir do momento que o Senhor Jesus morreu, então ele foi o próprio sacrifício, ou seja, ele morreu no nosso lugar. Então, a partir de então, não há mais a necessidade de nós virmos aqui no templo, diante do sacerdote, e trazer um animal para oferecer, né? Todavia, o Senhor pede que nós apresentemos o nosso viver de uma forma com entendimento, né? De uma forma santa, agradável e contínuo, para que assim, e interessante que ele diz assim, para que assim a gente entenda a vontade de Deus. Então, às vezes é muito comum as pessoas falarem, mas como que eu vou saber qual que é a vontade de Deus para a minha vida, né? Provavelmente você já deve ter conversado com alguém e a pessoa fez essa pergunta, né? Então, Paulo, nesse texto, está falando assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-os, né? Mas pela renovação da vossa mente, para que... Então, quando eu não me conformo com o mundo, e aqui o mundo, não estamos falando do Logos, não estamos falando do universo, mas nós estamos falando do mundo, a Bíblia está falando aqui, do pecado, né? Pecado. Não vos conformeis com esse pecado que reina, esse sistema pecaminoso, né? Aí, quando a gente não se conforma, mas se coloca diante de Deus para que Ele nos transforme o nosso jeito de pensar e, consequentemente, o nosso jeito de viver, então a gente experimenta a boa, perfeita e a vontade de Deus. É verdade. Esse versículo, você tocou num ponto muito bom, né? Como nós vamos querer
desfrutar das coisas agradáveis e perfeitas de Deus. Como? Né? Já está falando aqui em cima aqui, né? Para a gente não conformar com as coisas do mundo. Porque às vezes nós nos conformamos com muitas coisas que às vezes Deus não agrada a Deus. E lá na frente, e mesmo assim a gente depois quer que Deus traga a bênção dele sobre nós, que Deus nos abençoe, mas nós não queremos ter uma mente transformada, né? Largar as coisas que não agradam a Deus. Às vezes nós temos tendência a esconder debaixo do tapete, né? E aí, como você vai desfrutar das coisas agradáveis de Deus? Então fica difícil. Então nós precisamos, né, que nem fala aqui o versículo, né? Nós não podemos nos conformar com as coisas erradas. Nós precisamos ter uma vida em santidade com Deus para que nós possamos desfrutar das coisas boas de Deus. Né, pastor? Então é um versículo também interessante, esse versículo 2 aqui. Maravilha. E aí, seguindo então na leitura, a partir do versículo 3 diz assim: porquanto pela graça que me foi concedida, exorto a cada um dentre vós, que não considere a si mesmo além do que convém, mas ao contrário, tenha uma autoimagem equilibrada, de acordo com a medida da fé de que Deus lhe proporcionou. Pois assim como em um corpo temos muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o teu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensina. Se é encorajar, haja como encorajador. O que contribui, coopere com generosidade. Se é exercer liderança, que a ministre com zelo. Se é demonstrar misericórdia, que a realize com alegria. Então, o apóstolo Paulo, além dele, ele começa falando de um sentido abrangente desse nosso viver, mas aqui ele traz para um contexto também, não somente, mas também um contexto de comunidade, né? Onde nós vivemos em comunidade, que é a gente fala igreja, né? A igreja de Cristo, ela não tem denominação, mas a gente acaba por servindo a igreja de Cristo através de uma comunidade cristã, no caso nosso aqui, comunidade cristã renovada de Setúbal, né? Então aqui esse texto ele leva para um sentido de comunidade, quando nós nos reunimos, não apenas no culto, mas no nosso dia a dia, quando um serve o outro, quando nós, por exemplo, hoje estamos fazendo podcast, tem várias pessoas assistindo e compartilhando, cooperando, né? Mas eu achei interessante, eu estava pensando sobre esse texto, pastor Evandro, no versículo 3, nessa linguagem aqui esqueci a versão que eu estou usando aqui, ele fala assim, a King James, né? Ele fala assim: tenha uma autoimagem equilibrada de acordo com a medida de fé que Deus lhe proporcionou. Autoimagem é a imagem que a gente faz de nós mesmos, né? Uhum. Então, o Senhor nos deu dons, o Senhor nos capacitou, e eu devo fazer uma autoimagem, ou seja, ter uma imagem de mim mesmo equilibrada, ou seja, nem ir além daquilo que o Senhor me colocou, me capacitou, e nem ficar aquém daquilo também. Porque às vezes tem duas possibilidades de erro aí, né? Uma é quando a pessoa exagera na sua autoimagem, que aí é o orgulho, né? A soberba, a vaidade. Ah, eu sei tudo, eu posso tudo, eu mando, eu não sei o quê, ninguém é mais bonito do que eu, né? Espelho, espelho meu, tem alguém mais bonito do que eu, né? E tem também aquela imagem vazia, baixa, acerca de si mesmo, que é o autoestima baixa, né? Então, às vezes a pessoa deixa de olhar para aquilo que Deus já fez na vida dela, já capacitou, já perdoou os seus pecados, já deu dons e ministérios. Então a pessoa deixa de olhar para essas virtudes. E isso pode ser também um problema, né? O que você acha? Eu acho. E inclusive, pastor, eu tenho pouco tempo de pastor, né? Já vou 8 anos como pastor. E eu senti a necessidade de aprender mais a Bíblia.
E eu sempre oro a Deus, falo com Deus, Senhor, me dá a sabedoria da tua palavra, para que eu possa ler, possa entender, ter visão da tua palavra, sabe? Para mim, quando for ministrar, o Senhor possa falar aquilo no meu coração, e eu com entendimento daquilo que o Senhor me falar, eu passar para a igreja, né? Não quero ser aquele pastor também solto sem saber, mas também não quero ser aquele cara, aquele pastor, que Deus dá aquela sabedoria e eu ser orgulhoso em saber mais do que as pessoas, né? Por acaso todos os dias a gente aprende. Até o pastor algum pastor que tem aí 30, 40 anos de pastor, também está a aprender. Cada dia a gente aprende. A palavra de Deus todos os dias ela nos ensina, sabe? Mas tem sempre no nosso meio, assim, no meio evangélico, né, no meio cristão, tem sempre essas pessoas, tem algumas pessoas que gostam, né, de estar no holofote, ser melhor, falar que é melhor que as pessoas, que sabem mais que as pessoas. E isso, não, né, eu acho que é uma coisa que não pega bem. Né? Não glorifica a Deus. Não glorifica, né? a Deus, exatamente. Não edifica. Né? Ele está glorificando a Ele, né? Ele está recebendo a glória para Ele, porque a glória tem que ser para Deus. Tudo que nós fizermos tem que ser para Deus. Né? E não para o meu ego, não para satisfazer a minha vontade. Porque se for para me satisfazer a minha vontade, eu fico em casa. Eu venho para a igreja para adorar o Senhor. Eu venho para trazer uma palavra aqui para exaltar o nome dEle, né? Que diminua sempre a gente, que o Senhor cresça, né? Então essa palavra, esse versículo 3 também, pastor, muito bom. Maravilhoso, né? Paulo fala em Coríntios, né? Que aquele que julga saber muito não sabe como convém. Ou seja, então quando alguém, independente do ministério que exerce, dos dons que tem, acha que sabe demais ou sabe muito, ele não sabe como convém. Falando que o senhor conhece muito de Paulo aí. É isso que Paulo está falando. Sempre lança o de Paulo aí. Então, Paulo ele está tratando aqui como comunidade, deixando claro assim que Deus deu diferentes dons para cada pessoa. Então, da mesma forma como nós já dissemos aqui, que esse excesso de achismo, né, de acha que é muito mais do que é ruim, também a pessoa que não entende o seu chamado, que fica sempre assim, eu não consigo, eu não sei isso, eu não posso aquilo, eu não consigo nada, eu não sei aprender, eu não entendo a Bíblia, e também não entende, e às vezes não lê. Porque não lê, tem dificuldade, às vezes, né? exato. A dificuldade da Bíblia é bem comum assim, para as pessoas, isso é fato. Mas quanto mais eu leio, quanto mais eu busco saber, mais eu vou aprendendo. Né? Então Paulo ele está trabalhando isso, que existe na comunidade cristã, na igreja de Cristo, uma interdependência. O que é isso? Eu dependo de você, você depende de mim, nós dependemos daquele, e todos nós dependemos de Cristo. Né? Então, quando Paulo escreve aos Coríntios, ele fala assim, olha, essa igreja de Corinto, essa igreja tem todos os dons. Não significa que tinha o A ou B, a pessoa que tinha todos os dons. Significa que aquela igreja tinha todos os dons espirituais. Então, uma pessoa tinha 1 ou 2 dons, a outra tinha isso, aquilo, aquele outro. E aí, quando junta, há uma plenitude de dons na igreja. Então, quando nós olhamos para a comunidade que a gente congrega, e aí isso é importante, pelo menos eu acho, a gente trazer para nós. Porque a gente pode falar, claro, a Bíblia está aqui, né? Então nos dá muitos exemplos. A igreja de Corinto, a igreja de Éfeso, a igreja de Gálatas, etc. Mas se nós não olharmos para a comunidade que nós fazemos parte, e não entendermos a capacitação de Deus aqui, no nosso meio, eu acho que fica muito aquém, acho que fica a desejar. E nós acabamos por não entender a plenitude de Deus na nossa própria comunidade. Concorda comigo? Concordo. Então, a gente olha, a gente vê que a pessoa tal, olha, tem esse dom que eu não tenho. Então, em vez de eu ficar com ciúme, que isso acontece, né? Ou não acontece, não? Acontece. Então, em vez de eu ficar com ciúme, eu vou me alegrar por aquela pessoa ter recebido o dom do Senhor, Deus ter confiado a ela aquele dom,
e ela não vai ter alguns dons que eu tenho. Que não vai ter o mesmo dom que você tem. Às vezes você pode ter um igual, o outro mais ou Parecido. menos, tal, mas todos os dons iguais não. Quando junta, há essa plenitude, né? Nós conhecemos pessoas aqui totalmente, estamos falando agora da nossa comunidade, né? Cristã Renovada de Setúbal, totalmente dispostas e nem sempre disponíveis, mas sempre dispostas. Não, conta comigo, para servir. Né? Nem todo mundo tem essa disposição. Agora, não pode ser o zero de disposição em servir, nesse sentido de fazer, vamos limpar, vamos pintar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Tem outras pessoas dispostas a ensinar. Tem outras pessoas dispostas a cantar, a tocar, a pastorear. E não só dispostas numa disposição, mas também capacitadas, né, com o dom. Então, essa junção de dons na comunidade é muito importante. Né? É o versículo 4, né? Assim como em um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm as mesmas funções. Exatamente. Né? Cada um é que Deus está falando ali. Cada um tem o seu dom. Cada um vai fazer a sua função. Um vai cantar, foi chamado para cantar, o outro foi chamado para pregar, né? O outro foi chamado para limpar a igreja, o outro foi chamado para trabalhar na mídia, tem a facilidade, porque eu vou te falar, se eu for para mexer com a mídia, eu não tenho condições. Eu também Não tenho essa chamada. Esse chamado não é para mim. Então, é por isso que esse versículo, ele encaixa bem, né? Nessa palavra que o senhor está falando. Então, assim, nós temos que ficar alegre se o senhor, né, gosta de Paulo, né? Você gosta de João, eu gosto de... E eu gosto de João, então a gente tem que ficar alegre, porque eu falei isso com o senhor com alegria, porque o senhor tem o conhecimento de falar do apóstolo Paulo, dessas cartas paulinas. Então, isso é uma bênção, né? É um privilégio para você, né? A questão também, né, da música, né? Nem todos cantam, ministram louvor lá na frente ou tocam, né? Agora, e aí precisa ter entendimento que todos nós, independente dos dons que nós temos, e esse temos é no sentido de não são nossos, né? Nós somos apenas mordomos, né? Exato. Estamos cuidando desses dons e desenvolvendo para a glória do Senhor. Então, independente dos dons que o Senhor nos confiou, todos nós somos cooperadores de Cristo. Cooperadores uns dos outros e cooperando com a igreja do Senhor Jesus. Então, por exemplo, eu não canto, eu não toco, mas no domingo lá, quando tem alguém cantando, ministrando louvor, eu estou aqui no banco aqui, né? Então eu vou cooperar como? Eu vou me alegrar, eu vou celebrar, eu vou cantar, eu vou bater palma. Porque uma das coisas ruins que tem é quando a gente está lá ministrando louvor e a igreja está assim, né? Parece que está... Não entrou num culto fúnebre, né? Ou você vê que está... Então... Momento de alegria, né? Então o ministério ensaia, prepara e tal, vem aqui. E aí, quando eu estou aqui para receber aquilo em adoração a Deus, eu coopero, dando a minha parcela. A partir do 9, Paulo fala assim, sobre a base desses dons, qual que é, né? É o amor, né? Então o amor seja sem qualquer fingimento. Odiai sim o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos dedicadamente uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra às outras pessoas mais do que a si próprios. Não sejais descuidados no zelo, sede fervorosos no espírito. Servi ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. E aí vem aquilo que eu acabei de falar. Cooperai com os santos nas suas necessidades, praticai a hospitalidade, né? Então essa cooperação vai tanto na necessidade quanto nos dons de cada um. Vivei em concórdia entre vós. Não sejais arrogantes, mas adotai um comportamento humilde para com todos. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Vamos ler até o 16, depois a gente lê do 17 em diante. E antes da gente continuar aqui, eu quero mais uma vez pedir a você que está nos assistindo, nos acompanhando, que você
compartilhe o link dessa live aí nas suas redes sociais. Além de compartilhar no seu Facebook, compartilhe também no WhatsApp para os grupos que você participa, para as pessoas individuais. Mande aí para o máximo de pessoas possível. E certamente isso vai chegar aí com alguém que está precisando, né, Pastor Evandro? Então, e se você também tiver algum comentário sobre isso que está sendo dito, alguma pergunta, pode deixar aí nos comentários da live, que até numa próxima live, num próximo podcast, a gente pode trazer a resposta, ou mesmo no comentário depois da live, a gente pode direcionar para o seu comentário e você vai saber aquilo que de repente você não sabe, certo? Então, Romanos capítulo 12, que nós estamos lendo aqui, conversando um pouco, eu e o meu querido pastor Evandro, e a partir do versículo 9, então, o apóstolo Paulo, ele nos leva ao entendimento de que a base do exercício dos dons espirituais é o amor. O que você acha, pastor? O amor é tudo, meu amigo. Tem até o hino, o amor é tudo. Lembrei dessa música na hora. Não vou nem cantar aqui, porque, como disse, o meu dom não é cantar. É, né? exato. Mas o amor ele supera todas as coisas, né? O amor de Deus em nós transforma a nossa vida, faz nós pensar de outra forma, faz nós agir de outra forma, né? Por causa desse amor que foi instaurado em nós, que foi colocado em nós, né, pastor? Então é muito importante nós que nem o primeiro versículo, que o amor não seja fingido, né? Porque Deus não ensina assim. Deus manda amar, né? Conforme, que nem a Bíblia fala que vinde como estáis, né? Do jeito que você chegar, você tem que amar a pessoa. Do jeito que a pessoa chega aqui na igreja, né? Quantas pessoas já chegou nessa igreja aqui? Eu fui um, né? E fui amado. Chegou feio, não? Cheguei feio, rapaz. Cheguei aqui mesmo sujo, né? E quem não chegou feio, né? Quem não chegou feio, né? Na presença de Deus. E fui amado com o amor que Deus implantou no coração das pessoas aqui, dos pastores dessa igreja. E foi aonde que eu fiquei, por causa desse amor de Deus, né? Nós sentimos esse amor de Deus nos pastores aqui, no pastor Vanderlei, o pastor Juninho, que não era nem pastor naquela época, né? Mas foi um acolhimento tão grande, um amor tão grande de Cristo, que nós resolvemos ficar aqui e estamos aqui até hoje para a glória do Senhor, né? Sou pastor dessa igreja aqui junto com o pastor Vanderlei, junto com o senhor, e me sinto orgulhoso, me sinto feliz, né? De poder também estar passando esse amor de Cristo para aquelas pessoas que estão chegando também. Amém. Isso é muito importante, né? Então, o amai-vos dedicadamente uns aos outros com amor fraternal, nesse amor de irmãos e irmãs, e ele vai preferindo dar honra às outras pessoas do que a si mesmo, né? Então isso é importante. Um dos males da humanidade é que as pessoas, de modo geral, olham para si mesmas, né? Para o seu próprio umbigo, como diz, né? Então, nós darmos honra, nós nos preocuparmos com o próximo, né? Então, quanto mais a gente tem a mente transformada, e a mente transformada, uma das coisas que eu gosto na Bíblia é que, às vezes as pessoas falam assim, a Bíblia é cheia de pontas soltas, né? Acho que eu falei isso no culto domingo, né? Não são pontas soltas. Pode ser pontos que talvez você e eu ainda não entendemos, né? Mas elas são bonitinhas, juntas, né? E nos levam numa direção. Então, quando ele fala aqui, mas transformais pela renovação da vossa mente, e aí nós pegamos vários outros textos que falam o quê? Que nossa mente deve ser o quê? Como a mente de Cristo. Então, o Evandro não é mais ter a mente de quando ele chegou aqui, aquela pessoa que se dedicava a isso, aquilo, coisas que desagradavam a Deus. O Laércio não é ter a mesma mente de quando chegou, né, à igreja, que se entregava a vários prazeres carnais e etc. Mas agora é ter a mente de Cristo. E a mente de Cristo, ela é plena em amor. O amor não que olha para si mesmo, porque se Jesus olhasse para si mesmo,
ele não teria morrido no nosso lugar, né? É verdade. Mas o amor que se gasta, o amor que se doa em favor do próximo. Então, percebe como uma coisa vai se juntando com a outra e no final a gente entende, puxa vida, como a Bíblia é maravilhosa, né? E o versículo 16, viver em concórdia entre vós, não sejais arrogantes, mas adotai um comportamento humilde para com todos, não sejais sábios aos vossos próprios olhos, né? Então essa postura de humildade. Eu li um livro há algum tempo atrás, um autor maravilhoso, e ele fala sobre a questão da humildade de Cristo. Às vezes nós, vamos supor, Cristo, ninguém tinha visto ainda um líder lavar os pés, principalmente dos que estavam abaixo dele em autoridade, né? E de repente Jesus faz. Vamos supor, se num culto aqui nós fôssemos fazer isso, vai falar, tá vendo? Sabe o que Jesus fez? Está querendo fazer para dizer que é humilde como Jesus. Então, no fundo, a gente acaba trazendo essa preocupação no nosso coração. Mas Jesus, Jesus na sua humildade, ele simplesmente era humilde. E essa humildade o levava a fazer de uma forma humilde, de uma forma que ele se esvaziava de si mesmo. Ele ia lá e lavava os pés. Lavou o pé dos discípulos dele, né? Que foram chamados para o apostolado. Aí ele foi lá e ele estava junto com a multidão, cheio de doente, e colocou as mãos sobre o enfermo. Alguns ele não colocou a mão, alguns ele cuspiu num monte de terra ali, fez uma coisa que a gente, nossa, que nojo, né? Mas ele foi lá e fez e curou. Então, a humildade que muitas vezes a gente fica presa em coisas que nos impede de termos realmente atitudes de humildade, como o próprio Jesus teve, né? E é isso que Paulo está falando aqui. Olha, vai lá, seja humilde. Adote um comportamento de humildade, mas não somente para com um ou outro. O 16 fala, para com todos. Para com todos. Então eu devo ser humilde diante daquele que tem uma posição social elevada. Eu devo ser humilde com aquele que tem uma posição social menos elevada, né? Mais baixa. Aquele que sabe pouco. Aquele que não sabe nada. Se é que tem alguém que não sabe nada, né? Mas o pastor, aqui ele não está falando também da gente esse acomodai-vos às humildes, para a gente afastar dos soberbos, daqueles que acham que sabe demais, né? E se juntar mais as pessoas humildes. O versículo? O 16. 16. Receber. Como é que está a nossa versão? Está assim, sede unânimes entre vós. Não ambicioneis as coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Porque tem pessoa que acha que sabe demais, sabe? E para mim aqui, eu acho que uma pessoa humilde, entende da palavra, é mais benéfico eu estar com você. Vou me sentir bem com você, vou aprender com você, né? Do que eu estar com uma pessoa altiva, uma pessoa que acha que sabe tudo, e aí você vai falar alguma coisa, você não sabe nada, ele é que sabe. Então, assim, já está ensinando, né? Que é na humildade, não é na altivez, não é na soberba, né? Então, o meu entendimento aqui sobre esse pedacinho aqui, falou comigo também, dessa forma. A gente está mais com as pessoas humildes. É interessante essa perspectiva, né? Aqui ele está falando assim, primeiro, sejais concordes, ou seja, concordem entre si, né? Para não estar numa briga total. E não significa que a gente tem que pensar igual. Então a gente tem que concordar acerca de um ponto em comum. Exato. Que é o ponto onde nós queremos chegar. E o ponto onde nós queremos chegar não pode ser diferente do ponto onde Cristo quer que nós cheguemos. Isso é importante. Exatamente. Eu vou fazer assim porque eu quero assim. Tá bom, mas o jeito que você quer, o jeito que eu quero,
vai nos levar no sentido que Cristo quer que nós caminhemos, se não, está errado, né? E aqui é nos acomodar, ou nos acostumar, ou estar junto, ou nos preocupar em ter as coisas humildes. Porque às vezes a gente vive numa correria, pode ser pessoas também. Porque tem gente que quer estar com pessoas, só que às vezes fica se gabando, que fica se exibindo, vamos dizer, hoje nas redes sociais, né? Tá maravilha, né? E então, às vezes as pessoas buscam essas pessoas porque acham que dá ibope tá junto, porque acham que pode dar algum lucro de qualquer forma, né? Então, Paulo está dizendo assim, não se preocupe com essas coisas, não corra atrás dessas coisas que parecem ter valores altíssimos, mas se preocupe com aquilo que é simples. E o buscar coisas que muitas vezes custam caro, coisas que às vezes têm um valor, não um valor real, mas um valor no sentido de dar status, um valor de exibicionismo, né? Muitas pessoas têm tido problemas sérios com isso. Eu já tive problema no passado por causa disso, né? E se a gente praticar isso aqui, a gente vai se preocupar mais com aquilo que é humilde e tirar da nossa cabeça que o que é humilde não presta, né? Não é bem isso. Não né? é bem isso. Não é nada disso, aliás, né? Verdade. E nos preocupar, então, com o valor que é o valor real daquilo ou daquela pessoa, né? Vamos lá, versículo 17. A ninguém devolvei mal por mal, procurai proceder corretamente diante de todas as pessoas. Empreendei todos os esforços para viver em paz com todos. Esse 18 é maravilhoso, né? Amados, jamais procurai vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira de Deus. Tem uma versão que fala, mas dai lugar à ira de Deus, né? Não sei como é que está a sua aí. Que não os vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Isso. Porque está escrito, minha vingança, eu retribuirei, declarou o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porquanto agindo assim, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Jamais te entregues ao mal como vencido, mas vence o mal com o bem. Olha que texto maravilhoso sobre esse relacionamento interpessoal, né? Então, Paulo está dizendo que, olha, o 18, né? Na minha versão está empreendei todo mal, todos os esforços para viver em paz com todos. Tem uma versão que fala, no que depender de vós, tenham paz com todos. Tem de paz com todos os homens. É assim que está aí, né? Depender de vós. Isso. Então, é muito comum nos conflitos da nossa vida, e a gente tem muito, né? Tem ou não, pastor? Demais. Eu pensei que era só eu. Não, que isso, demais. Isso. Conflitos diversos, né? É. A gente tem conflitos na nossa casa, com a nossa família. A gente tem conflitos no casamento. Tem conflitos com os filhos com os pais. Tem conflitos profissionais. Conflitos na comunidade que a gente congrega. Tem, né? Tem demais também. Não sei se demais, mas tem muito. Né? Tem muito. Tem muito. Então, Paulo está dizendo aqui, ó, no que depender de vós, tenho paz com todos. Então, assim, eu vou fazer todo o meu esforço para que eu e o pastor Evandro estejamos em paz. É isso que está dizendo o texto. Eu vou me empenhar ao máximo para que o nosso relacionamento seja um relacionamento de paz. Certo? Sim. Então, mas a pessoa é assim, a pessoa é daquele jeito. Mas o que eu posso fazer para que a gente viva em paz? Eu em paz não significa estar toda hora junto dando tapinha nas costas. Significa que eu estou disponível se você precisar de mim. Exato. Significa que eu vou passar por você e nós vamos se cumprimentar, até mesmo tomar um café junto. Significa que se você chegar na minha casa você vai ser bem recebido. Se eu chegar na sua também você é bem recebido, né? Então é isso que Paulo está dizendo. Que às vezes a pessoa fala, mas aquela pessoa é difícil, não sei o quê, eu larguei mão dela, não quero nem olho para a cara dela, não quero saber mais dela. Será que é bem isso que
que o texto está dizendo? Considerando que, às vezes, a gente precisa tomar uma distância até para estar em paz. Já teve alguma situação assim? Você teve que se distanciar de alguém para que o conflito não estivesse ali reinando na relação? Não é assim? Uhum. Então, às vezes, a gente precisa, enfim, no que depender de nós, buscar paz com a pessoa. O que depender de nós, vai correr bem. A igreja vai correr bem, né? O ministério. Se depender de mim e eu fizer como a Bíblia está mandando, para ter paz uns com os outros, se depender de você, você fazer a mesma coisa, se o outro fazer a mesma coisa, se depender dele, nós vamos ter uma igreja boa, né? Uma comunhão boa. Então eu creio que nós tem que partir de nós, tem que partir de mim, né? A gente poder fazer isso acontecer. Porque se tem um ali que está com a cara fechada para você, faça diferente, né? Não precisa de você estar convivendo, mas só de você cumprimentá-lo, fazer a sua parte, Não você se está fecha. procurando, usando a paz que Deus colocou em você, né? Então você está tomando a sua posição, fazendo o que a Bíblia está fazendo. Agora, a partir dele, se ele também viver essa palavra que nós estamos lendo, então vai ser fácil. Nós ter paz um com o outro, vai ser mais fácil ainda. Então é boa também, é um bom versículo esse. E sem procurar nunca, né, a vingança, né? Exatamente. A pessoa me fez isso, então agora eu vou pagar o mal com o mal. E é bem o oposto que Paulo está dizendo aqui. Não, ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Que foi o que Jesus falou, né? Dá de vestir, dá de comer e nunca ficar procurando o mal. Jamais te entregues ao mal como vencido, mas vence o mal com o bem. Então já foi avisado aqui que o nosso tempo já acabou, passou rápido, né? Passou. O relógio aí dá uma bateria. Mas pronto aí. Já foi avisado aqui pelo pessoal que já está na hora de encerrar. Então, queremos agradecer aí a participação de vocês nesse podcast. Vou passar para o pastor Evandro para fazer as considerações finais aí desse tempo, dessa reflexão que nós tivemos. É isso. Pessoal, Deus abençoe vocês, que essa palavra possa ir de encontro ao coração. Talvez muitas pessoas não precisam dessa palavra, mas alguém vai precisar. Alguém vai ouvir e essa palavra vai surgir efeito na vida de alguém que está nos vendo, está nos ouvindo, e que o Senhor Jesus possa estar trazendo, né? E nós precisamos cada dia viver essa palavra, que ela é boa, que ela nos ensina a ser até melhor cada dia, né? Então, obrigado pelo convite e quero estar participando mais vezes, Amém. se for possível. Maravilha. E eu quero convidar você também a dar oportunidade para todos que estão nos assistindo de contribuir com essa comunidade e, consequentemente, estar contribuindo com o reino de Deus através dos seus dízimos e as suas ofertas. Então, se não passou ainda, daqui a pouco vai ter as informações ou aí no vídeo ou nos comentários aqui desse podcast com os dados da igreja, o nome do MBA ou do IBAN para transferência. E onde você estiver, você pode contribuir. Sempre há uma necessidade, né, de uma igreja local. E a igreja local também, ela sempre, quando possível, ela ajuda missionários, ajuda pastores, ajuda a obra em vários lugares do mundo quando há recursos para isso. Então, você é nosso convidado para, mesmo que você não é membro desta comunidade, você queira fazer isso, você tem aí o acesso às informações, ou pode nos perguntar também com mensagem. Nós vamos te dar todas as informações possíveis para que você contribua e faça isso com a certeza, com a convicção de que você está investindo parte dos recursos que o Senhor te deu no reino de Deus para uma coisa séria, para uma entidade séria, para uma denominação séria. Então, com essas informações aí, você pode contribuir com o dízimo, oferta, faça um MBA, enfim, e abençoe essa comunidade. Queremos convidar também você para participar do
do culto nesse domingo, às 10 horas da manhã, aqui em Setúbal, Comunidade Cristã Renovada de Setúbal. Se você não tem o endereço, pode nos perguntar também e venha participar conosco. Eu tenho certeza que o culto desse domingo vai ser maravilhoso. Nas feiras nós estamos fazendo aí podcast às 21 horas. Obrigado pela sua participação conosco e eu quero orar com você, você que está nos assistindo agora, pedindo a Deus que derrame da sua bênção sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre os seus relacionamentos e ajude a você e eu a cada dia mais termos a nossa mente transformada, uma mente que venha agradar a Deus, atitudes que venham realmente honrar ao Senhor todos os dias. Vamos orar então. Amém. Pai, muito obrigado por esse tempo, que é um tempo especial. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de podermos estar refletindo um pouco sobre a Tua palavra, uma palavra inspirada pelo Senhor, uma palavra que nos exorta, que nos anima, que nos encoraja a servir ao Senhor, a servir as pessoas, uma palavra que nos encoraja a vivermos em humildade e vivermos em comunidade, uma palavra que nos encoraja, Senhor, a aceitarmos o nosso próximo no amor, debaixo da graça do Senhor, e que o Senhor esteja nos transformando todos os dias, mais e mais, para que a gente sempre venha honrar o Senhor, venha bendizer o seu nome. Eu oro por aquelas pessoas que porventura estão ou estarão assistindo esse podcast e que estão enfermas, que as mãos do Senhor estejam curando pelo poder do nome de Jesus, que está acima de todo e qualquer nome. É verdade. Um nome poderoso que cura, que transforma, que restaura. Te pedimos, Senhor, por aquelas pessoas que estão precisando de um trabalho, que o Senhor esteja abrindo as portas para o trabalho. Abre a porta, Senhor. Aquelas pessoas que precisam fechar algum negócio, resolver alguma pendência, que o Senhor coloque as suas mãos de poder. Oramos por aquelas pessoas que porventura estejam com problema nos relacionamentos, Senhor, no casamento, problema familiar, que o Senhor coloque as suas mãos de poder em nome e de esteja Jesus, ajudando essas pessoas a se relacionarem bem, a tirarem, Senhor, tirar desses relacionamentos tudo aquilo que não vem do Senhor, e que o Senhor esteja transformando a casa de todas essas pessoas que estão e que ainda estarão nos assistindo. Obrigado, Senhor, por tudo, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós, sobre você, a tua casa, e sobre a igreja do Senhor Jesus, sobre toda a terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe você e até a próxima. Deus abençoe.